Foi? Então ao vivo, agora então. Agora não tem mais volta. Agora não tem mais volta. Pessoal, estou aqui com o meu grande amigo e uma das grandes referências da educação física carioca e brasileira, professor Rodrigo Baladã, talvez um dos caras mais estudiosos que eu conheço do treinamento de força, e obviamente não podia ficar de fora da nossa temporada sobre métodos de treinamento de força. Queria te agradecer demais, meu camarada, está fazendo um puto esforço aqui com o Rodrigo. Teve um contratempo aqui no joelho há pouco tempo, então sei do esforço que está sendo me receber aqui. Estou na casa dele, a gente vim aqui para a gente poder conseguir fazer isso. Então, primeiramente, muito obrigado, meu camarada. Obrigado mesmo pela participação. É um prazer. E aí eu sempre peço para quem está conversando comigo, apesar de você ser extremamente conhecido já aí no mercado e tal, eu sempre peço para falar um pouquinho sobre você, assim, rapidamente, como a gente está falando de treinamento de força, falar um pouquinho da trajetória dentro do treinamento de força. Bom, primeiro que essas palavras dele aí são mentirosas, né? Então, como ele já falou que era para falar um papo informal aqui, né? Que não seria nada muito mentiroso, muito científico, ele já aproveitou para contar a primeira lorota desse nosso bate-papo, né? Não que com relação aí à parte específica aí sobre treinamento de força que a gente vai brincar aqui, que a gente vai falar agora, né, daqui para frente, vai ser, né, mas ele já começou, pelo menos, aumentando aí, vamos dizer assim, se ele não mentiu, ele aumentou bastante, mas eu fico lisonjeado, eu fico extremamente envaidecido, agradecido, até porque eu não escondo de ninguém, eu tenho um carinho muito grande, uma admiração, um respeito enorme pelo Pedro, porque o Pedro foi meu professor na faculdade, né? Não apenas em um período, mas em 2 períodos, em 2 disciplinas, né? Então, tem um carinho muito grande, ele tem uma participação importante na minha formação acadêmica, né? Eu tive uma formação muito forte na minha instituição de graduação, ao qual tenho uma gratidão muito grande, todo mundo sabe, pela Estácio de Sá. Era um timaço, né? Era um timaço, sem dúvida nenhuma. Eu tenho uma sensação de pertencimento a essa instituição muito grande. Tanto é que fui lá e me tornei docente na instituição. Antes de ser docente, fui da graduação, fui professor da pós-graduação, né? Também fui professor da pós-graduação lá, na qual o Pedro me deu uma oportunidade. Então, dando um direcionamento aí agora, né, ao qual o Pedro pediu. Sou graduado pela Universidade Estácio de Sá, né? Me formei no início dos anos 2000, né? Lá 2004, final de 2004. Pedro foi meu professor da disciplina de treinamento esportivo 1 e 2. Fiz minha primeira pós-graduação em fisiologia do exercício. Depois caí logo direto no mercado de trabalho, porque eu já tinha muita experiência prática. E aí, muitos anos depois, eu fui fazer uma outra pós-graduação em recuperação musculoesquelética, porque eu também tinha feito fisioterapia na Estácio, não tinha completado a fisioterapia por questões de logística, eu fazia no turno da tarde, aí eu dava personal de manhã e de noite, o turno da tarde acabou, enfim, eu acabei não completando a fisioterapia, mas as disciplinas que mais me interessavam para eu poder agregar valor no meu atendimento como personal eu tinha feito, mas eu queria ter um título de alguma coisa relacionada à recuperação musculoesquelética. E o Pedro, na época, era coordenador de uma grande pós-graduação de recuperação musculoesquelética e treinamento funcional, que na época realmente estava bombando essa coisa do treinamento funcional, logo ali no início dos anos 2010, 2012, e eu fui aluno, mais uma vez, do Pedro na pós-graduação, e depois que eu me tornei aluno na pós-graduação, eu concluí a pós-graduação, mais uma vez o Pedro ali estendendo a mão para mim, e eu sou muito grato a ele. Eu falo isso, já falei isso em outras oportunidades. O Pedro foi, se não a primeira, a segunda pessoa que me deu a oportunidade. A primeira pessoa foi o Galo, que é o meu mentor acadêmico. O Pedro foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade, me estendeu a mão para que eu pudesse dar aula, né,
academicamente falando, não dar aula como personal, mas dar aula teórica, né, dar aula em algum lugar. E eu me tornei professor da pós-graduação dele, de algumas disciplinas, né? E isso, para mim, foi extremamente importante, porque talvez você que esteja aí assistindo esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, isso é muito importante. Hoje eu já passei dos 40 anos, né? Talvez você que esteja aí seja mais novo escutando isso e tenha aí um caminho para trilhar pela frente. Na época eu tinha 20 e poucos anos, etc e tal. Muitas pessoas vão dizer assim para você: você é bom, você tem conhecimento, você tem um ótimo futuro pela frente. Mas raríssimas pessoas vão realmente te estender a mão e vão abrir uma porta para você e te dar uma oportunidade para você poder trabalhar. Muito pelo contrário, 99,9% das pessoas vão te fechar as portas, vão bater no teu ombro, nas tuas costas, vão dizer que você é bom pra caralho e nunca vão te abrir as portas. Então, o Pedro foi uma das primeiras pessoas que acreditou e confiou no meu potencial técnico, teórico, científico, para que eu pudesse me expor, apresentar o meu trabalho, o meu conhecimento, e que eu pudesse dar os meus primeiros passos como professor, né, na área acadêmica. E aí, a partir dali eu segui. Hoje né, eu estou no mestrado, né, passei por um processo, um grupo de pesquisa, hoje eu estou lá no mestrado na Universo, né, qualificando aí o meu projeto, graças a Deus, já com o Wallace Monteiro, que é o meu orientador, Silvio Marques, meu orientador. Se Deus quiser, agora em 2021 eu sacramento, enterro essa porra desse mestrado, termino essa merda, não aguento mais. O Paulo Sérgio, que foi meu orientador, ele falava que a gente não termina a dissertação, né? A gente larga. Tipo, cara, do jeito que tá, meu irmão, deu pra mim, não quero aguentar mais. Enfim. Agora, eu me lembro da gente a recordação que eu tenho, primeira nossa, especificamente sobre treinamento de força, foi quando, no recém-formado na época, recém-formado não, já tinha um tempo e tal, o CREF estava ainda começando, e aí eu acho que foi o Dudu Cossenza que fez um grupo de pessoas que eram do treinamento de força, e Nossa. A ideia era ter algum direcionamento para a gente poder fazer como se fosse um grupo de estudo, né, que o que ia estar ali juntava algumas pessoas que tinham essa bagagem e essa orientação dentro da área acadêmica, né? E aí você ainda era estudante. E eu me lembro foi o primeiro contato que a gente pôde ter, especificamente profissional, fora do ambiente da graduação, né? Que obviamente lá era muito bacana. E na época você já me chamou a atenção, falei, pô, esse cara entende do treinamento. E nessa época eu voava nisso, né, cara? Cara, como eu estudava metodologia do treinamento, era só o que eu via na minha frente. Foi a fase da minha carreira, eu digo aí até mais ou menos 2008, 2009, onde o foco completo eu estava em metodologia do treinamento. Eu sabia o nome de todos os autores, de todos os trabalhos. Hoje já não sei, mas eu tenho um entendimento global muito bom e uma base muito grande lá atrás, né? Mas aquele detalhe de quem está no dia a dia cavucando artigo direto, eu perdi. E você é um cara que eu vi ao longo de todo esse tempo, você não perdeu isso, né? Você mantém vivo essa busca, e de vez em quando a gente se fala e você fala para mim, não, o trabalho de não sei quem, eu falei, pô, até eu acho que eu sei qual é, mas eu não lembro mais nem de quem é o autor do trabalho. Eu sei, eu domino a informação, mas, cara, deixa eu ver quem que é o autor. Então, isso é um negócio que até hoje me chama muita atenção, né? E por isso, toda vez que eu falo sobre treinamento de força, porque eu tenho que montar alguma coisa que envolve treinamento de força, eu faço questão de te convidar, porque eu sei que você está, assim como o professor André Leta, que também fez uma resenha comigo com o Alan há um tempo atrás, são, para mim, as pessoas que têm uma maior leitura
da literatura aqui no cenário carioca, que trabalham na prática, que estão ali no dia a dia, e que tem a leitura de tudo que envolve a metodologia do treinamento. E aí, já dentro disso, eu queria te fazer uma primeira pergunta, que é: o que tu viu mudar, se é que viu mudar alguma coisa, nos últimos 5, 10 anos aí, em relação às variáveis de prescrição, esse tipo de coisa? O que te chamou a atenção? Bom, vamos lá. Rapidamente, cara, você desenterrou um negócio muito legal que eu nem lembrava, né? Enfim, mas fica. Surgiu aqui agora também, engraçado. Surgiu agora, que legal, cara. Eu era estudante ainda, eu fui convidado, eu não sei nem se eu fui convidado pelo Consenso, acho que foi pelo Hernani, para participar de um grupo, porra, pente fino. Eu não sei como é que eu caí ali dentro. Realmente, eu achava que eu sabia alguma coisa, nego era maluco, porque só tinha pica das galáxias e o Baladã estudante dentro de um grupo sentado no Conselho Regional de Educação Física, numa mesa discutindo treinamento de força com Pedro Ivo, Léo Cabral, Cossenza, Alexandre Trindade, caraca, Carpenter, porra, tá maluco. Eu não sei o que eu tava fazendo ali, mas enfim. De uns 5 anos para cá, talvez o que tenha me chamado a atenção é que, talvez principalmente pela mudança das redes sociais, Pedro, as redes sociais influenciam muito, né? E muitas vezes não, essa influência ela pode não ser positiva, né? Mas existe uma influência. E a média, né? E aí quando a gente chama média, a gente tende a considerar a manada, né? Que é o que a maioria segue. A gente, pelo que eu tenho visto de diferença, talvez de prescrição, de uns 5 anos para cá, tem se dado, talvez, aí, e por eu estar na parte prática, e aí eu acho que é por causa de uma influência da internet, por causa de postagem, não só de blogueiro, mas de professor também, há uma importância muito exacerbada ao volume, e não mais à intensidade. Talvez em virtude da quantidade de pesquisas, etc. e tal. Mas eu acho que antigamente, né, Pedro, talvez na época da tua estação. Nossa, era só intensidade. Era intensidade, né? Tem que aumentar a sobrecarga, aumentar a intensidade. Talvez eu acho que o que eu vejo é diferente assim. De 5 anos, o que mudou de 5 anos? A primeira coisa que veio na minha cabeça é isso. Aí eu concordo com você. Assim, o que eu me lembro do mercado aqui nos últimos tempos, pelo menos no mercado das pessoas falando, é isso. Não, porque o volume, toda hora você vê alguém postando alguma coisa a respeito sobre volume, meta-análise de volume, não sei o que, beleza. E aí, volto a pensar aqui no nosso dia a dia lá. Você acha que essa informação ela transformou os treinos em si das pessoas? Tipo assim, você vê que essa maior importância para o volume, ela chegou no cliente que está treinando? Você vê as pessoas fazendo mais volume? Absolutamente não. Isso é engraçado na nossa área. Absolutamente, pois é. Ou seja, é uma coisa em que eu já falei sobre isso até em curso, em palestra, gostam de vomitar, e a palavra para quem está até aí nos assistindo, gostam de vomitar que tem que se fazer mais volume, mas eu duvido que 1% até dos vomitadores apliquem realmente isso. Porque eu quero conseguir aplicar 24 séries, 32 séries de um único grupamento na semana. E que você pode dividir em 2 vezes na semana, em 3 vezes na semana, e uma vez então na semana é inviável. Ou então você vai ter que fazer de um jeito, uma densidade. Numa intensidade tão mais baixa. Que eu vou te dar um exemplo de ontem. Eu treinei ontem e não foi meu primeiro treino com esse método, tá? Eu tenho usado frequentemente na Inox aquele método 3-7. 3-7. Um pausezinho com determinado ali. Não é exatamente ele, mas você descansa 15 segundos e vai aumentando o número de repetições até chegar a 7. Ontem eu fiz 2 séries de método 3-7 no back squat, 100 quilos. Que para mim ali é algo em torno de 72%, 75%. Beleza. Cara, fiz só isso, de membro inferior.
Só, e fiz 3 séries de 10 em hip thrust que não deixa ninguém dolorido. Hip thrust não deixa dolorido. Verdade. Cara, tô sentado aqui, eu tô sentindo as minhas pernas. Quebra de estímulo, né? Então, cara, imagina eu fazer um volume. Eu não consigo nem imaginar. Assim, eu não teria a menor capacidade de tolerar. E olha que eu estou considerando, fala assim, pô, mas foram várias repetições, entre aspas, repetições válidas, não foram. Porque a de 3 eu fiz tranquilo, a de 4 eu fiz tranquilo. Começa a ficar a de 5 né? é isso. 5, então, 6, assim, 7. não foram as 25 repetições, que é o que você faz em cada bloco, não foram as 25 repetições no limite. Não. Entendeu? Nem perto disso. Senão você não ia aguentar fazer. Então, é um negócio... eu não consigo ver esse volume todo, cara, essa tolerância, entendeu? A esse volume, mas pelo menos eu não consigo ver isso no nosso dia a dia, né? Foi onde eu coloquei, porque parece ter havido realmente um discurso muito coordenado de aumento do volume, a intensidade não é tão importante assim, não precisa falhar, aumenta o volume, mas no dia a dia lá não parece ter chegado isso na ponta, pelo menos é o que me parece. Do consumidor final, que é o aluno. Você me conheceu na época que eu comia, enfim, macarrão com frango dentro da sala de aula, beleza. Enfim, e que era um pouquinho mais forte, né? E nessa época eu tentava treinar o mais intenso e o mais volumoso possível. Cara, eu lembro que séries, treinamentos assim, e eu já treinava treinamento parcelado, split routines, nunca gostei de treinar, de misturar gestos, motores. Uhum. Você não treina um grupamento só, obviamente, é idiotice, né? Mas você faz um gesto, né? Enfim, normalmente, né? Enfim, vai treinar peito, deltoide anterior e tríceps, você usa tudo lá para empurrar, supino reto, 30, canadense, shoulder, e pode completar com uma paralela. Se quiser dar uma ênfase no tríceps, usa lá um isolado, beleza. Tudo de peito, deltoide anterior e tríceps é um gesto só de empurrar, beleza. Eu nunca passei de 15, não me recordo de ter passado assim de 15, 18 séries. O meu corpo não aguentava. Eu tinha 25 anos, 30 anos. A gente está falando aí de quase 15 anos atrás. Então, assim, eu não consigo identificar um cara que é advogado, que é teu aluno, e que passou o dia inteiro no escritório, às vezes teve uma audiência, vem fudido de cabeça, de cansado, passou o dia inteiro no escritório, e aí você chega pra ele, aí, meu querido, não sei o que, porra, hoje é dia de quadris, vamos lá, 24 séries. Vai lá, puta que pariu, porra, pode. Como é que aguenta? É o cara que nunca prescreveu treinamento, Pedro. É o cara que nunca prescreveu. É o cara que nunca esteve numa sala de musculação. É um cara que num dia que pegar, e aí é coisa da que a gente estava falando, e aí tem que tocar no nome do cara mesmo, não tem jeito, querendo ou não querendo. Estava conversando com ele ontem, hoje é quarta-feira, não, terça-feira. Estava conversando com ele, acho que domingo ou segunda, justamente por causa do lançamento dele, estava falando com o Galo. Ele falou o seguinte, cara, é cara que simplesmente, no dia que avaliar um cliente, é o cara que nunca avaliou e nunca prescreveu, nunca foi para a sala de musculação. Porque no dia que fizer isso, vai falar assim, a coisa não está batendo. Uma coisa que não está batendo. Casando. Pedro, você tem mais experiência de campo prático, de clínica prática, de prática clínica ali, de meter a mão na massa. Para quem você prescreveu 30 séries de um único grupamento? De um cliente que queira... Eu sei que você não tem só cliente assim, ó, saúde e qualidade de vida. Eu sei que a galera do Leblon low profile, mas tem uma galera que tem hipertrofia, tem uma mulher que quer dar uma marombada, que vai no endócrino, faz uma modulação. Eu acho que para o mesmo grupamento assim, dificilmente eu passei de 10, 12. Tu vai meter 12 séries e lamba os beijos, 4 exercícios, 3 séries, tá arrebentado. É agachamento, leg press 45, passada, extensor e morreu. Porra, até a falha, acabou, morreu. Esquece, só vai treinar isso daqui a 5, 7 dias. É surreal. Porra, ele não consegue nem descer a escada 2 dias depois. E aí, mas aí vem o ponto, esse volume que o nego fala nos trabalhos, Cara,
Cara, ele não determina especificamente o volume de repetições que você faz perto da falha, né? Você só tem um volume load lá e acabou, né? Então, em teoria, você pode estar fazendo isso com uma intensidade bem mais branda, né? então, mas aí o que acontece? Se a tua intensidade de carga está mais baixa, o teu volume load também vai estar mais baixo, porque você vai multiplicar a carga. Sim. Você vai multiplicar a carga vezes o número de séries, vezes o número de repetições. Eu não vejo a questão nem como essa. Eu vejo a questão o seguinte: você, por também ser um cara acadêmico, um livro que eu estava lendo, está ali separado, por ter obviamente, o conhecimento metodológico, são pessoas que, quando vão ser testadas, passam por uma análise, por uma submissão, e que estão ali dispostas a fazerem aquilo. E por isso que a gente perde sujeito no N, a gente perde N, né, na pesquisa. Por isso que no Brasil é bem mais difícil fazer pesquisa, porque ninguém ganha porra nenhuma, então o cara abandona a pesquisa no meio, e entra outros fatores. Mas os que ficam, eles se sujeitam a fazerem aquilo. Agora, beleza, fizeram aquilo por 8 semanas. Pois é, e tem outra coisa aqui que a gente nem conhece, nem tocou, porque como essas paradas estão tudo interligadas, imagina tu fazer, eu vou nem botar 24, botar 15 séries. O cara ia ter a falha, ou ele vai trabalhar com um range de repetição gigantesco que permite ele sair do 25 por 5, ou então ele vai ter que dar um intervalo de 3 minutos, 5 minutos. Vai ficar 3 dias fazendo... Ou seja, esse treino vai ter... Sim, vai demorar 3 horas e meia. 3 horas e meia, não é uma aula de personal. Não dá, cara. Eu vou te falar, cara. É muito louco. Eu tenho treinado direto. Eu sei que o método 3-7 para exercício grande, em exercício grande, ele é mais complicado de fazer. Uma coisa é fazer isso para o bíceps e que o impacto global é menor, mas considerando isso, cara, eu prescrevo na Inox, eu boto um exercício no dia. Então, por exemplo, hoje, terça-feira, é o treino que eu fiz ontem. Então, você vai chegar lá, tem uma mobilidade, uma parte boa de estabilidade. Normalmente, a mobilidade está relacionada ao padrão de agachar, porque a galera vai agachar, e a estabilidade eu vou fazer core, bastante core, quadril, mais ou menos linkado com o que vem em seguida. Aí eu vou agachar essas 2 séries, do 3-7, acabou. Esse é o treino. Aí depois eu mod. Acabou o treino. Tu faz um método 3-7 desse, cara, o cara, depois que ele acaba as 2 séries, ele 5 minutos, pelo menos. O cara não consegue fazer nada. Sim. É destruído. O esforço que você tem para fazer isso é muito grande. Então é óbvio que a gente não está falando de você fazer botar volume, né, aumentar muito o volume, é assim. Só que uma coisinha que você acaba botando um monte de movimento diferente, um monte de exercício, e a intensidade fica absurdamente baixa. Então, não sei, aí eu estou falando pela... Sim, você coloca de um lado para tirar de outro. Tentando considerar o que a gente fazia lá, ou a ênfase que se dava à intensidade há 10, 20 anos atrás, e agora a ênfase que a gente tem dado ao volume e tirando a intensidade, deve ter alguma coisa aí no meio, entendeu? Que está fugindo. Não, e que fica mais adequado, que não é nem tanto lá e nem tanto cá. Então, né? o que eu acabei pescando com isso que você acabou dizendo, o que eu enxergo é o seguinte, Pedro: se a gente for pegar uma prancheta e for colocar um papel na mão, e é importante para quem está aí assistindo, é o seguinte: para pensar. Por isso que é importante a gente não perder a prática, Pedro. Isso é sério. Sim, não estou brincando, não. Para pensar, Pedro. A gente tem 60 minutos para dar aula. Isso é muito legal, isso é muito sério, muito bacana. Tem 60 minutos. Então, você tem 60 minutos para tentar dar um treinamento para um cara que quer hipertrofia, ou para uma mulher que quer hipertrofia, o mais denso possível. Então, se você vai dar esse treinamento mais denso possível, um high density training, e você não quer falhar esse cara, porque você acredita, você vai dar um volume maior, mas aí você vai ter que dar um descanso maior. Você consegue entender que foi o que você falou? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você der um volume maior,
esse descanso vai ter que ser maior. Essa sessão não vai dar 1 hora. Tá bom, então eu vou diminuir o descanso. Então esse cara vai falhar. Não tem para onde correr. Vai rodar atrás do próprio rabo, vai cair no mesmo lugar. 1950. Irmão, faz o seguinte, continua fazendo arroz com feijão. Cara, a musculação não vai mudar nunca, Pedro. Não vai mudar nunca. Não vai mudar nunca. Eu não tô querendo... Obviamente que eu não quero menosprezar e desmerecer as evidências apresentadas. Muito pelo contrário, são grandes pesquisadores amigos meus, que publicaram sobre esse tema, mas eu não consigo enxergar o encaixe dessa quantidade de séries no perfil que a gente treina, que são pessoas normais, mesmo que querem hipertrofia. Mas não é um atleta que vai treinar um agachamento e vai ficar o resto das 24 horas com a perna pro alto, que é assim. Não, o cara vai sair para trabalhar. Ou o cara veio do trabalho. Além disso, encaixa as 32 séries ou as 24 séries, 42 então, o artigo do Schoenfeld é sacanagem, em 60 minutos. Encaixa em 60 minutos. Sem falha, já que falhar é deletério. Para com essa porra. E ainda tem outra, assim, considerando especificamente o treino que eu fiz ontem, antes de eu começar a agachar para fazer essas, eu fiquei uns 25 minutos aquecendo, cara. Aí, aquecendo como, cara? Aquecendo. Trabalhando o gesto, liberando posição, melhorando porque técnica. Senão a mecânica vai sair ruim. 44 anos, cara. Eu fico assim, cara, não dá pra você achar não, então vou poupar o aquecimento, vai agachar uma merda, vai compensar. É isso. Tá entendendo? Então, é uma encruzilhada mesmo. É uma encruzilhada. Então, essa palavra perfeita, é uma encruzilhada. Ou seja, como é que em 60 minutos você vai dar uma quantidade, uma caralhada de séries sem falhar? Então, ou você não vai dar essa quantidade de séries, ou você vai falhar. Um dos dois. Eu hoje acredito, e assim, o estilo de trabalho do cross, especialmente o que eu faço, que é centrado em força, eu sempre falei isso, deixei isso bem claro para todo mundo. O crossfit que a gente faz lá na Inox seria um pouquinho diferente, porque eu dou mais importância, sempre dei mais importância para força. Talvez porque eu tenha vindo da força e tal, mas eu sempre dei mais importância. Então, o que eu faço a gente tem muito volume no treino. Só que o que eu faço? Eu tenho um volumezinho de bem pouca intensidade aqui, aí eu vou fazer um hip thrust unilateral, que o cara vai fazer ali uma elevaçãozinha do quadril e tal. Eu sei que o cara não vai falhar ali, entendeu? Ele vai fazer uma remadinha na argola e tal, e depois eu vou ter um bloco onde o cara vai fazer força mesmo. E força é agachar, é deadlift, são os básicos. Empurrar para cima e puxar. É isso. E eu vou variar dentro disso. Um dia ele agacha frente, um dia ele agacha costa, um dia ele faz um Romanian deadlift, um dia ele faz o deadlift tradicional, um dia faz chin-up, um dia faz pull-up, entendeu? E assim a gente vai... E aí no final, a gente tem um odd que é onde eu boto a densidade, e aí o cara falha mesmo. Beleza. Entendeu? É isso. Então, aí é estresse metabólico. O que eu acredito hoje, assim, vendo e tentando aplicar essas coisas na vida real a gente vai mesclar uma ou duas coisas que você vai efetivamente dar ênfase de carga no dia e o resto você vai tentar dar essa densidade, vai deixar o cara falhar, mas ela não tá com essa carga tão elevada assim. Mas mesmo assim, é muito difícil chegar nesse... Porque a gente está falando especificamente no cross, você combina movimentos, então não é só o exercício de quadríceps. O cara vai empurrar, vai puxar, ele vai fazer 3, 4 coisas exatamente para poder dar densidade. Beleza. Para ele poder ficar rodando. Mas é geral e não do mesmo grupamento. Exatamente esse o ponto. Exatamente esse o ponto. Quando você bota para o mesmo grupamento, você realmente tem uma certa dificuldade. E aí, considerando ainda que a grande maioria mal se alimenta adequadamente, que dirá fazer reposição hormonal ou tomar alguma coisa para otimizar, cara, eu não tolera. Assim, difícil de tolerar. Vai acabar tendo um turnover. Vai acabar tendo um turnover proteico muito maior para breakdown do que para síntese. Vai ter um breakdown protein muito significativo. Eu nunca consegui prescrever e nem quis, Pedro. Eu tenho gente de hipertrofia, já tive gente de hipertrofia,
Eu agora tenho, eu costumo brincar, né? Eu tenho as minhas 3 Marias, né? São as minhas alunas que ficaram comigo, eu fico dando aula na parte da manhã. A Yasmin voltou agora, né? Já era aluna minha, voltou. Então dou aula para Yasmin às 8, Ondina às 9, Simone às 10 e Rosana às 11. Acabou. E vem para casa meio-dia e vem cuidar da Refit. Mas já, enfim, até um ano atrás, estava dando aula para quem queria hipertrofia. Nunca consegui, nunca entendi, sabe? Nunca passou pela minha cabeça a ideia de tentar enfiar em qualquer aluno meu, mesmo com método. Beleza, vou me meter. Até porque, assim, boa, vamos falar de método, legal, vamos dar uma esticada aqui. Não, Baladã, porra, você. Tudo bem, concordo com aquilo que você conversou com o Pedro na resenha, mas faltou você falar o seguinte: não dá para fazer 30 séries sim, sabe como? Você mete um método e completa o resto das séries. Pode ser, Pedro. Tá. Aí a gente vai ter que ir buscar na literatura. O que a gente tem de GVT mostra que se você fizer GVT e mais alguma coisa, é prejudicial. Então, se você só faz GVT, 10 séries. Se fizer GVT e mais alguma coisa, que tem a comparação na literatura, GVT e GVT adaptado, quem faz a porra do GVT e mais séries, toma prejuízo. Beleza. Você vai fazer o quê? Só drop set? Para cada 3 séries ser 9 séries? Só se for. Cara, mas aí volta porque a gente estava falando. Mas aí é falha. Desgaste então, drop set, imagina o cara fazer tudo drop set, sei lá. Tem que fazer ou um drop set, um exercício drop set, o outro exercício rest pause, o outro exercício, sei lá de quê. Não sei qual é o outro método que ele pode colocar denso, sabe? Enfim, cara, é muito louco. É duro, né? Mas aí vamos voltar porque aí tu consegue fazer isso. Pensa numa época que você estava dando esses treinos mais na linha de hipertrofia. O que seria uma rotina típica do Baladã, assim? De prescrição? Pensa um dia, uma orientação geral e puxa um dia dentro dessa orientação geral para entender como é que você pensava. Posso tirar até por mim, né? E que hoje, com que a gente tem até de um apanhado com outras opções, né? Por exemplo, a gente tem hoje evidência na literatura, mesmo sendo de curto prazo, né, Pedro? Mostrando que se você quiser fazer treinamento único para hipertrofia, se você não tiver adaptação, você vai gerar resposta hipertrófica. Mas eu também não consigo entrar na minha cabeça, você pegar um cara que deseja hipertrofia e você não parcelar o treinamento do cara. Isso é coisa que talvez, Baladã, mas você está enraizado lá. Aí é mais difícil ainda de botar o volume, né? Pois é, cara, é mais difícil ainda de botar o volume. É mais difícil ainda, beleza. Apesar que você consegue colocar lá 15 séries contra um e 15 séries contra outro, tem evidência na literatura com isso, mas, enfim, eu não, é a minha característica de treinamento e de prescrever treinamento, já que você está perguntando isso. Se eu tenho possibilidade de ter uma alta frequência semanal, é óbvio, eu entendo o seguinte, e eu aprendi assim, coloquei assim na prática, funcionou assim nesses 20 anos aí de sala de musculação, treinando, prescrevendo e trabalhando, né, e atuando comigo. Se a frequência semanal é alta, beleza? O volume de dias de séries vão ser altos e a quantidade de séries, elas também vão ser altas. Vou facilitar isso. Se a minha frequência semanal é alta, exemplo, eu posso treinar 5 vezes por semana. Não consigo entender como é que você vai enfiar uma série AB. Série A, série única, nem pensar. Série AB também não consigo entender. Cara, se você deseja hipertrofia, na minha concepção, e aí a gente sentaria, daria aqui 8 horas de bate-papo, para eu poder, obviamente, fundamentar, mas numa explicação superficial, se eu tenho uma frequência semanal alta, eu posso, é a minha concepção, é a minha visão, eu posso aumentar o parcelamento dos programas e para cada um dos programas eu aumento o volume de séries. Porque eu estou me dedicando àquele grupamento. Porra, mas isso é uma visão antiquada do fisiculturismo, que traz... Beleza,
é a visão que eu tinha, é a visão que eu tenho, é a visão que eu aprendi como estudante, é a visão que eu desenvolvi como profissional, é a visão que eu apliquei. Eu acho que tem um erro aí de interpretação. Associando a fisiculturista? Não, a galera acha que o cara que vai treinar, por exemplo, o cara vai fazer peito hoje, ok? Beleza. Treinou tríceps? Treinou. Pra caralho. Aí vai ter outro dia de tríceps, pronto. Você tem 2 sessões semanais. Já tem. Daquilo ali. Perfeito. Mal ou bem, o cara treinou peito hoje. Aí você vai fazer ombro no outro dia. Se você treinou qualquer empurrou, deltoide, acabou. Aí, beleza, um dia você pode ter dado mais ênfase total em um, no outro, mas no final das contas, você acaba que a frequência nunca vai ser uma vez na semana. Nunca. Se você for analisar, o gesto. Então, é isso que eu quero dizer. Se eu tenho uma alta frequência semanal, eu divido o programa para vários gestos motores. Então, vai ter um gesto que vai ser lá peito, deltoide anterior e tríceps, com vários supinos, um shoulder press e uma paralela. Aí, no outro dia, membro inferior dando ênfase em anterior de coxa, em quadríceps, restringindo a variação angular, o delta-teta, para extensores de quadril. No outro dia, eu saio para os antagonistas dos de segunda-feira, ou seja, costas, dorsais, posteriores de deltoide e bíceps, ou seja, antagônico daqui, né? E ainda com 72 horas de descanso. Daqui eu entro com antagônico daqui, posterior de coxa, isolado, porque dá para fazer. Coloco as 3 flexoras, flexão nórdica, puta que pariu. O que eu usei aqui de posterior? Nada. E aqui eu posso usar um livre, core, deficiência de gêmeos, panturrilha, trapézio, deltoide medial pra cacete, vários modelos de abdução, onde você tem um torque diferente em ângulos distintos, abdução na polia, abdução com halter, abdução deitado, declinado, uma porrada de coisa que você brinca para botar um deltoide medial desse tamanho, que é o que te dá a estrutura de ombro, de carcaça de tronco. Então, eu teria ali peito, deltoide anterior e tríceps, quadríceps e glúteo, costas dorsais, posterior de ombro e bíceps, gêmeos e posteriores de coxa, e posterior de coxa, gêmeos isquiosurais e trapézio e deltoide medial para deficiência. Porra, sensacional. Core, deltoide medial, trapézio, feixe descendente e por aí vai. Eu gosto muito de fazer isso com um cara avançado. Eu, Baladã, treinava assim. Hoje os meus modelos de prescrição, eu estou com 0 alunos, 0 de hipertrofia. Foco, e que tem uma frequência semanal alta sim. Especificamente para força. Eu tenho muita gente que tem frequência semanal alta, mas que faz outras coisas associadas. Então, acabo que eu tenho 2 opções. Ou eu faço um programa geral, ou então a gente tem um programa com ênfase em empurrar, e na maioria das vezes eu acabo colocando o que eu faço em superior, eu faço em inferior. Então, eu considero empurrar inferior o padrão de agachar, que é empurrar o chão. Beleza. Eu considero puxar inferior como se fosse o flexor. Beleza, tá certo. E aí acaba que para mim fica assim. Agora, na Inox, a ênfase em força é sempre um movimento por dia. E aí é um movimento, nem aí se é grupo aqui, grupo ali, mas é uma perspectiva diferente, porque aí um dia o cara vai agachar, como eu disse, um dia ele vai fazer um deadlift, um dia ele vai empurrar. Então é uma coisinha só, e eu complemento as coisas do treino do cross que vão gerar um efeito semelhante. Então, se o cara agachou no dia, ele vai fazer um wall ball no mesmo dia, eu vou continuar dando ênfase no padrão lá de agachar. Tá. Então, se o cara fez um trabalho de press, eu vou fazer um HSPU, que eu complemento deltoide. Exatamente. Aí acabo que dá para fazer uma mesmo gesto focada em gesto, exatamente. Mas assim, é diferente no sentido de o pensamento ele não está tanto em você esgotar as possibilidades. Que é o clássico. É só por uma questão de característica de trabalho. Característica de trabalho. Eu venho de uma
de um modelo clássico de treinamento, né? Enfim, aquele modelo clássico e uma preocupação. Esse modelo de treinamento ao qual eu acabei de exemplificar, que é um modelo de treinamento que eu me proponho para mim, né? Para eu aplicar em mim, quando eu estou bem treinado, que eu vou evoluindo até chegar nesse estágio. Esse, para mim, é o estágio final de mais avançado. Não que quando eu chegue aqui, eu fique ad eterno, óbvio não. O melhor treinamento é aquele que você não tem adaptação inserida, né? Beleza, adaptação instalada, mas eu vou de um crescente até chegar nesse contexto que eu acabei de te contar aqui. Eu costumo dizer que o modelo clássico ao qual eu acabei de te exemplificar aqui, ele prima muito, porque essas sequências aqui, que eu te falei de antagônicos aqui, etc e tal, para equilíbrio muscular. Então, se eu tenho aqui 12 séries para peito, deltóide anterior e tríceps, ou seja, adutores horizontais e flexores de ombro, eu tenho que ter 12 ou 15 séries para abdutores horizontais e rotadores externos, extensores de ombro. Perfeito. Isso é uma coisa que eu cheguei a tentar fazer no CrossFit. Difícil, então, porque o desequilíbrio muscular, Pedro, vai começar a te desencadear. Sim, então, mas eu consigo adequar, mas eu falo era a quantificação que eu comecei a jogar no Excelzinho, falei, cara, vou botar no Excel, e aí o que saiu, eu já vou... Só que acabou que me dava um trabalho do caramba, e no final das contas, a minha percepção gerava a mesma coisa. Eu não precisava daquela conta para me alertar que estava tendo um negócio esquisito no programa, porque eu sempre termino de montar, aí eu olho aquela planilha e vou procurando esses casamentos. Será que a recuperação está mínima entre um e o outro? Será que o que eu empurrei eu também puxei? E aí eu vou casando isso e organizando. É óbvio que lá acontece. Às vezes eu quero dar uma ênfase, por exemplo, em agachamentos durante um período maior. E aí depois eu vou dar uma ênfase maior nas puxadas. Então isso ocorre, mas é consciente. Então quando eu desequilibro, entre aspas, é um desequilíbrio meio que consciente, que é porque eu estou buscando as adaptações dali. Né? Aí, obviamente, falando da perspectiva de preparação para a galera que faz o cross. Eu não sei se, enfim, eu não tenho essa experiência, né, de vivenciar um box, enfim, não tenho essa experiência, zero, de vivenciar. Não vejo, não é para isso. Você terá que ter um. Aconteceu alguma coisa aqui? Não, só aí já foi. O Maczinho, tranquilo. Eu não tenho essa experiência de vivenciar um box, né? Então, o que acontece? Você pode me corrigir. Isso é importante, talvez até, enfim, abordar aqui rapidamente. É uma dificuldade muito grande você buscar equilíbrio de posterior de coxa. Porra, você tem flexão nórdica hoje, stiff, que nem é para posterior de coxa 100%. Vai ser para glúteo, extensão de quadril. Vai entrar isquiosurais, porque é por causa da tuberosidade isquiática da cabeça longa, da cabeça longa e curta, beleza, do bíceps, que é biarticular, mas beleza. E a flexão nórdica. Eu uso flexão nórdica e você tem mais quem? Eu uso flexão de joelho com bend. Que é o... Como se fosse uma cadeira... Como se fosse uma mesa. É o slice curl. Como se fosse uma mesa. Não, eu boto um elástico mesmo. Não. Eu prendo o elástico no... como se fosse e manda puxar o elástico. De cabeça para baixo, de decúbito pronado. Decúbito pronado para baixo. Entendi. O cara faz. A gente adapta, mas é mais difícil. Você pode utilizar esse é um problema. Então, o problema desse aí, eu até estou tentando fazer. Sabe como é que é, né? Você senta no banco e você vai para cima. Sim. Dá para fazer com... Isso você consegue fazer uma barra. Não usando as argolas. As argolas também. Eu estava tentando fazer, até com o Rodrigo Schettini, que tem o skate slider, sabe? Ele tem um slidezinho. Sim. Ele estava tentando ver para mim um modelo que eu pudesse usar no piso do cross, que é um slide normal, ele não funciona no piso do cross, que é aquele piso áspero. Então a gente está tentando ver um que bota uma rodinha para começar a fazer o movimento. Você faz força para deslizar. Eu tenho a possibilidade de fazer com ele.
E a outra coisa que para mim também é complicada no cross, de desequilíbrio, são os unilaterais. É muito bilateral. O cross é muito bilateral. A gente até tem umas passadas, a gente faz algumas coisas unilaterais, mas é mais complicado, porque é tudo muito na barra. E a musculação tradicional, você tem mais essa opção. Ainda que você faça bilateral, você faz em dumbbell, você está tirando ali, você tem um trabalho diferenciado de cada segmento, né? Então, mesmo que seja bilateral, você consegue. No cross isso é um pouquinho mais difícil. Então, dentro da perspectiva da força, isso é algo que faz diferença. Mas, do ponto de vista de variáveis do treinamento, mais alguma coisa além do volume te chama atenção aí nos últimos tempos aqui? Como você falou de uns 5 anos para cá, enfim, talvez aí essa coisa um pouco talvez aí dessa coisa de alongar, de não alongar, alongamento entre séries, foi algo que foi abordado, alongamento antes ou depois, uma coisa que sempre está sendo discutido, mas que não é de hoje. O alongamento entre, tu chega a prescrever isso? Não. O que acontece? A gente tem alguns estudos, né, interessantes com alongamento. O que acontece, Pedro? Eu vou ser muito sincero. Tem uma melhora, beleza. Quantos % de melhora? E aí, em X tempo, em 8 semanas, eu fazendo ou eu não fazendo, quantos % de melhora vai ter? Para você fazer todo dia aí aquela rotina. Exemplo. Uma coisa é o seguinte, Pedro. Puta que pariu, irmão. Vamos lá. Você vai fazer a remada aberta, pronada na máquina. Então, se você alongar... tempo com tanta antecedência, mas aí está a previsão. Então, se você vai lá, faz a remada pronada, remada aberta, pronada na máquina. Então, se você alongar os adutores, né, de escápula, ou seja, os abdutores, né, peitoral, né, ou seja, os antagônicos, né, dos adutores de escápula, que são os músculos que vão contrair, né? Beleza, você alonga os antagônicos, você melhora o desempenho. Beleza. Tem resposta melhora com hipertrofia também. Beleza. Quantos %? Beleza, foi comparado um exercício. Tá. Aí eu vou fazer isso o quê? Em todos os exercícios da série? Por isso que eu falo, no dia a dia... Você consegue entender que tem estudo que a gente tem na literatura? Sim, porque você é um cara acadêmico também. Tem estudo que você olha e fala assim, legal. Mas é exatamente esse o ponto. Tem coisa que você olha, cara, e fala, porra. Eu sempre falo disso, cara. Quer ver um negócio que eu acho, caramba, cara, é espetacular como estratégia de treino, utilizar os elásticos. Cara, perfeito. É chato pra caramba, tu programar, aí tu tem que fazer o cálculo daquele troço, quanto que você vai tirar da carga para botar de elástico, onde é que você vai prender o elástico, aí não para poder mudar, não dá. Tu faz um dia ou outro, mas tu não consegue fazer aquilo consistente. Não, você vai periodizar consistentemente? Não consegue, aí é o que eu falo, vai nos centros de treinamento mesmo, e vê lá aquele cara que tá lá há 10 anos fazendo todo dia o treino, vê o que esse cara faz, cara. Se essas paradas não aparecem ali, é porque provavelmente alguma barreira prática ela Perfeito. tem. Ela pode ser que seja a barreira de não dar tanto resultado, pode ser que seja a barreira de ser chato, pode ser que seja a barreira logística. Alguma barreira vai ter, cara. Perfeito. Porque eu estou tentando lembrar da frase, Pedro. Tem um cara do marketing digital fodaraço que falou. A frase talvez não possa não ser dele. O resumo da parada é o seguinte, cara, se é difícil para fazer, não vai dar para fazer. Não vai dar para fazer. E eu falei uma vez isso pro Cláudio, falei, porra, tem que botar luz, tem que botar não sei o quê, o caralho para gravar um vídeo de 30 segundos, não vou gravar porra nenhuma. Aí volta porque eu e o Alan, a gente fala muito, e o Alan segue essa linha hoje muito na movement, que é a questão do comportamento humano. A gente tem que, não adianta você achar que o cara vai, porque o estudo mostrou que se você botar, cara, e no dia a dia lá, o cara vai fazer aquele troço, cara, se ele não fizer, não adianta, entendeu? Então, aí voltamos à questão do, cara, é muito mais interessante você fazer aquele feijão com arroz que você disse, muito bem clássico, feito, bem organizado,
E que você vai crescendo. Isso, Você vai mudando isso. carga, vai mudando repetição, vai mudando alguma variável que se chama periodização, planejamento, seja lá o que for. Porque, no final das contas, a consistência do negócio realmente é o grande diferencial. Né? A consistência. É você fazer repetidas e repetidas e repetidas e ver. E você ganha fatorzinho de acumulação, vai acumulando, até que tu, no longo prazo, tem um efeito desejado bom, tem um efeito robusto. Pois é, o cara está lá cheio de marra, faz o elástico um dia, aí faz o treinamento com corrente, caralho, eu acho engraçado. Não, e o powerlifter, que tem tudo programado para ele lá, que para ele aquilo é importantíssimo, e ele já tem a estrutura para ele fazer aquilo. Cara, é maneiro pra caramba. Quer que eu te dê um exemplo? Hip thrust. Puta exercício bom pra caramba. Vai pra fazer na academia. Ah, meu irmão, tem que montar pra caralho. Puta que pariu, inferno. Inferno. Aí eu tento no Smith, que pelo menos é só É um botar inferno. é um inferno. ruim, Tem que é um enfiar inferno. o banco no lugar certinho. É um inferno. Tirou onda, Aí perfeito. o que acontece? Aí tu bota uma máquina de hip thrust na academia, como botaram lá agora, tá direto todo mundo usando. Por quê? Porque ficou fácil de fazer. O mesmo exercício. Só que, cara, era um inferno montar aquele troço. Na Inox, que fui um dos caras que comecei a fazer isso há muito tempo aqui atrás, eu usava a hip thrust da Inox, quando a Inox abriu, cara, tem 7 anos na barra. Eu botava ali de vez em quando, aí a galera começava a perceber que a galera reclamava de montar, e aí dói as costas no banco. E era complicado. Aí eu começava a tirar. O colchão nas costas. Aí eu tirava, falava, deixa pra lá, entendeu? Aí tu acaba desistindo, porque você tem uma barreira para implementação. Tem para implementação. E às vezes o negócio é realmente muito bom, mas, cara, pode crer. Tem que estar ali. Essa foi a. Isso é gestão. Por isso essa transposição, que é o que a gente estava falando de tu não pode parar de dar treino, né? Porque cada hora surge um negócio novo desse, que se você não está no dia a dia... Você vai falar que dá para fazer, não dá para fazer, dá para alongar entre todas as séries de exercícios. Exatamente. Porra. Vamos lá ver se dá mesmo. Vamos lá ver se dá para fazer. Não é simples assim. Vamos ver lá se o teu aluno vai gostar de sentir a dor do alongamento no repouso antes dele fazer a outra série lá. Quero ver, ele vai dar um soco na tua cara, eu não quero fazer essa merda mais não, porra. Caralho, porra. Tá doendo pra caralho. Exatamente isso. Não sei quem foi que me falou isso, cara. Cara. Não sei quem foi que me falou isso, acho que foi o Brigado, cara. O Brigado falou, porra, eu fui fazer essa porra, alonguei uma vez, fiquei 20 segundos, falei, vai tomar no cu, não quero fazer mais essa merda, não. Saiu do estudo, cara. Ele saiu, cara, não quis mais participar. Ele falou isso de mim. Ele falou, cara, não tem condição, cara, não tem condição. Imagina o teu aluno, não, vou montar uma periodização, vou fazer um treinamento contigo, vou usar um SST. Caralho, pô, pelo amor de Deus. O dia a dia é soberano nisso. Bicho, acabou, vai lá, falha a musculatura, arrebenta, gera muscle damage, acabou. No outro treino, é importante que seja superior ao treino que foi dado no último treino. É isso que interessa. Quebrar o homeostase, dar a recuperação e gera um estímulo superior. Aí já me encaminhando aqui para o nosso encerramento, que já tem quase 1 hora que a gente está batendo papo, eu queria que tu falasse para a galera, e aí puxa um pouquinho da sardinha aí para tua brasa, da ferramenta que você tem, que ajuda a você questionar, organizar minimamente essas variáveis para o cara, pelo menos, ter um ponto de partida. Pois obrigado, Pedro. Tá trabalhando nisso aí há muito tempo já. Põe 2003, talvez, que é o HTS, né? Pensando nisso aí que a gente acabou falando, né? Obrigado até pelo espaço. O HTS, ele, na verdade, hoje em dia é o software de prescrição e periodização de treinamento, tanto de força e cardio também, que eu acredito que seja o grande calo do personal, que o quanto é trabalhoso, e a gente está falando desse trabalhoso, dessa dificuldade, desse saco. Pô, periodizar é maneiro, é bom. Tá bom, mas como é que eu vou ficar fazendo essa porra todo dia na mão? Ou então como é que eu vou montar para 15 alunos? Então como é que eu vou montar essa porra? Não, eu vou tirar um domingo inteiro para montar o treinamento da Joana.
Fiquei de 8 da manhã até as 3 da madrugada para dormir, para acordar segunda-feira às 7 para trabalhar, ou seja, nem dormir. Aí na outra semana, porque eu trabalho a semana inteira, eu vou montar o da Priscila. No outro dia do Antônio, que não sei o quê. Não tem condição para montar um trimestre, para montar um mesociclo. Por isso eu desenvolvi o HTS. Pô, quando é que você desenvolveu o HTS, Baladã? Há um ano atrás? Não. Em 2003 eu comecei a pensar nisso. Quando, Baladã? Quando o Baladã começou a dar aula. Porque você começou a me dar aula, eu comecei a aprender, comecei a ter conhecimento de treinamento esportivo. Eu falei assim, cara, eu não posso dar a mesma sessão hoje que eu dei a sessão ontem. Eu tenho que evoluir. Princípio da adaptação, princípio da sobrecarga. Beleza, eu faço isso na mão, calculando, para um aluno. Como é que eu faço isso para 10 alunos? Aí você começa, planilha de Excel, que não sei o quê. Só que com o avanço da ciência, chega uma hora que planilha de Excel não funciona mais, não aceita cálculos. E aí você começa a entender o seguinte, muitas coisas, se o exercício é multi ou isolado, se o exercício é contra ou a favor da gravidade ou sem interferência da gravidade, se o exercício é de membro superior ou membro inferior, se o exercício é de empurrar ou se o exercício é de puxar, tudo isso faz diferença nas consecutivas séries com relação ao percentual de perda de desempenho em consecutivas séries. Tudo isso o HTS tem. Questão logística aqui dele. O HTS, na verdade, ele é uma ferramenta que ele facilita a vida do personal, onde você imputa lá os dados de força, faz um teste lá, pode ser um teste de carga máxima ou um teste preditivo de carga máxima, manda o teu aluno lá com uma carga média, fazer um número máximo de repetições, joga num fator de correção lá, que é validado pela literatura, óbvio, ele já te dá a carga máxima, você estipula a intensidade, você modula o treinamento baseado por microciclos e mesociclos, dá um enter e sai uma periodização inteira. Isso é a maior dor, é o maior calo do personal. E isso é o que o HTS faz. Cardio, então, Pedro. O professor de educação física tem dificuldade de fazer teste de esforço. Como é que o professor de educação física sabe que o teu aluno está a 85% do VO2 de reserva? Qual é a velocidade que tu coloca o teu aluno? Fez o teste de esforço, um teste de bulk, progressivo escalonado, beleza. Uhum. Como é que você pega aquela velocidade, aquela inclinação e aquela frequência cardíaca? Tá ali a equação do American College. Faz isso na mão que eu quero ver e acha o VO2 máximo. Beleza, jogou na equação, achou o VO2. 43 mililitros, ponto 2. Beleza, tá bom, 43 mililitros, ponto 2 é o VO2 máximo do cara. Tá bom, eu quero que você monte um treinamento para ele ficar 2 minutos no limiar 2 e 4 minutos abaixo do limiar 1. Pronto, e aí? Que velocidade corresponde isso? Tá fudido, não sabe. O HTS faz isso. Então essa é a ideia. Mas o profissional de educação física precisa conhecer a ferramenta, né? Para ajudar o cara. Onde é que a galera tem acesso lá? No site da HiFit, hifit.com.br. Galera, entra lá, confere, porque realmente a ferramenta é muito rica e ajuda muito na prescrição. Essa é a ideia, facilitar o personal para que ele possa prescrever. Como essa nossa resenha aqui está sendo, assim, a troca de informação de maneira a facilitar a vida de quem a galera, o cara está dirigindo, vai escutando. Tudo que a gente faz e que gera esse tipo de possibilidade para as pessoas facilita muito a vida, né? Então, basta o cara conhecer, né? Ele conhecendo, cara, essa é a ideia, bicho, porque não dá mais para o cara prescrever 3 de 6 para força, 3 de 10 para hipertrofia e 3 de 15 para secar, para resistência de força, seja lá o que for que o cara quiser chamar. É complicado. E fazer na mão é inviável, é humanamente impossível, não dá. E aí o cara passa a não periodizar, Pedro. E aí, com a modernidade, isso aqui foi a salvação. Na tua época, era planilha. Então, o nego via de fora o que tu estava fazendo, porque tu era obrigado a botar a planilha ali para ajudar o aluno. Com essa desgraça aqui, ninguém está vendo o que tu está prescrevendo. Por um lado, é bom, porque é a modernidade, mas por outro lado é ruim, porque o nego pode achar que você está no WhatsApp, o cara está olhando o WhatsApp enquanto o aluno está fazendo. Não, você está olhando a planilha do cara. Mas por outro lado é ruim, é bom, porque os caras que não periodizam, que não prescrevem corretamente,
ninguém está vendo a cagada que os caras estão fazendo. Agora, se for planilha, imagina se tu pega hoje um personal que está trabalhando contigo no Leblon, alto nível, 100, 150, 200 reais sessão. Sessão, beleza. Não interessa quanto eu repasse, foda-se. Aí é época de prancheta, pra gente não se alongar muito. Aí o cara tá trabalhando contigo, aí tá lá a planilha, o cara apoia lá a prancheta. Aí tá lá, a série, não importa que é série única o programa, né? Se é série única, não sei o quê, estão todos os grupamentos, tá misturado, seja lá o que for. Aí tá lá assim tudo, 3 de 12. Imagina se tu olha um negócio desse hoje. Consegue entender? Isso aqui foi a salvação para quem ainda faz isso. E você acha que tem personal que ainda não faz isso? Você acha mesmo que tem personal que não faz isso? De monte. O HTS veio para tentar solucionar isso. Pra ajudar o cara. É isso, galera. Camarada, obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Mais de 1 hora já aqui. Pô, tá bom. Já me estourou. Tô sempre me estourando, porque a gente acaba não conseguindo parar de falar. Tranquilo. Obrigado realmente por ter me recebido. Eu que agradeço. Casa e você se recuperando. Foi Ficar um bom. Prazer. Vou ficar bom. Vamos- Ganhei um presente. vamos Sempre marcar generoso próximo. pra caralho. Vamos, quando Tá? você quiser. Obrigado. meu Obrigado, camarada. eu que Pessoal, agradeço. valeu. Beijão. Um grande abraço.